Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Tô com cara de sono, né? Acordei não faz muito tempo, aí eu resolvi gravar esse vídeo antes de tomar café. Então eu acordei, só tomei banho, troquei a roupa e vim gravar um videozinho. Gente, vamos falar aqui um assunto bem interessante que eu acho que vai dar margem para muitas reflexões. Quando a gente tem um relacionamento, seja presencial, seja virtual, seja qual for. Primeiro ponto, eu acredito, né? Que o primeiro ponto seja a gente conhecer aquela pessoa com quem a gente se relaciona, né? Quando a gente conhece aquela pessoa, muitas coisas, muitas cartas ficam claras na mesa, né? Então, você pode escolher bem, né? Você só pode escolher bem quando você conhece. Então, você pode escolher se é o que você quer, se é o que você não quer. Você pode entender a linha de raciocínio. E não adianta a gente colocar panos quentes ou colocar todo mundo no mesmo saco. Então, eles são assim. Então, é preciso que você entenda algumas coisas. Então, quando a gente fala o que eles querem para o futuro, o que eles buscam da vida, quando a gente fala o que eles querem da vida, né, quais são os sonhos, você precisa entender primeiro de tudo, é o ponto fundamental. Quando você fala de cultura árabe, você não fala de um povo homogêneo. Quando você fala de um homem muçulmano, você está falando de um homem árabe. E esse homem árabe, ele não é igual a esse, entende? Presta atenção, isso que eu estou falando agora é muito importante para você entender o restante do vídeo e o que eu quero passar de mensagem nesse vídeo. Então reparem, você tem aí várias culturas árabes, vários povos árabes. Cada povo árabe tem a sua forma de expressão, tem inclusive a sua forma de ver a religião. O Islã é uma religião homogênea? Não. Existem várias formas de se ler o Islã. E essas formas, elas não são tipo, só serve uma, não. Existem escolas de jurisprudência islâmica justamente que validam as formas, né? Então, um exemplo, tá? Aquela região do norte da África, vamos pôr o nome daquele Islã que eles utilizam, de Amlak, tá? E então, dentro daquele Islã, eles têm esse costume. Tá, nós estamos falando de um muçulmano que vive na região, sei lá, do Paquistão, Afeganistão, na região da Ásia. A gente já está falando quilômetros de distância, não tem como ser igual. Então, aquela região, ela tem esse costume, e existe uma escola de jurisprudência que valida aqueles costumes, que uniformiza aqueles costumes, e tá ok. Se você está falando, por exemplo, de uma pessoa que vive, por exemplo, na Turquia, dependendo do que você está falando do Oriente Médio e da Europa, porque a Turquia tem uma parte na Europa. Então, são costumes diferentes. Então, primeiro ponto, você tem que parar de pensar que são a mesma pessoa, que é uma mesma religião, que é um exemplo que eu vou dar. Eu tenho cunhadas na Argélia que usam hijab. Eu tenho cunhadas na Argélia que usam uma roupa igual a que eu estou usando hoje aqui, por exemplo, soltinha, com cabelo solto, e são todas muçulmanas. E não há quem diga o contrário. Porque tá ok na religião. A mulher é obrigada a usar o lenço na cabeça. Gente, essas coisas de que o Islã obriga, isso são coisas de ocidentais. Se você vive num país islâmico, come na mesa com muçulmano, você vai ver que existem regras e regras. Não é tudo a mesma coisa. Não é tudo num saco só. Não é assim que funciona. Então, primeiro ponto, para você entender como ele pensa, o que ele quer pro futuro, você tem que se despir do preconceito. E você só vai se despir do preconceito se você sentar e estudar. Não adianta você abrir um vídeo e ter todas as soluções. Não vai ter. Por quê? Olha o que você aprendeu agora. São costumes regionais. Um costume árabe e islâmico são regionais. Por exemplo, vou dar um exemplo. Todo mundo conhece um bolinho chamado falafel. É um bolinho árabe, à base de grão de bico. A maioria dos brasileiros conhece. Se não conhece, não é difícil de conhecer. É uma delícia. É uma comida árabe? Por quê? Porque um determinado povo árabe come aquela comida. Mas a natureza daquela comida é de uma região chamada Levante. O Levante, ele vai do Egito até Israel, por exemplo. Uma região grande. Então, a região do Levante come falafel. A Argélia fica no Levante? Não. Então, a Argélia não come falafel. Não é um costume. Entende?
O que eu quero dizer? São vários povos, várias culturas, várias formas de profetizar o Islã. Ponto. Isso é imutável. Então, você aprendeu isso, vamos agora para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Independente de qual seja o segmento religioso dele, independente de qual seja a conduta dele, conduta ética, moral, você quer sempre se pensar no futuro melhor do que o que você está agora. Então, para um muçulmano, independente da cultura dele, a religião é muito importante. Ponto final. Aí vem aquelas outras pessoas que também, por um preconceito, por não entender, falam, Fernanda, mas ele não segue a religião. Fernanda, mas ele se diz muçulmano, mas ele não é tão muçulmano. Gente, vamos parar. Opa, tá balançando a mesa. Vamos parar para refletir uma coisa. Não importa o que ele diz. O que há de comum no Islã, nas leis dos países islâmicos todos, que um filho de muçulmano, isso é lei na Argélia, isso é lei na Turquia, isso é lei, é a base do Islã. O filho de muçulmano é muçulmano. Ponto final. Se daí ele vai seguir a religião dele direito, se ele vai enganar você, isso não é irrelevante para a lei que eu tô te dizendo. Então, primeiro ponto, a gente tem que parar com essa história. Ele se diz, não importa o que ele diz, gente. Se ele é filho de muçulmano, ele é muçulmano. Isso é lei islâmica. Isso é lei islâmica. Então, essa lei islâmica, ela serve por exemplo, meu filho, eu sou brasileira, eu sou muçulmana, alhamdulillah. E se eu não fosse? O pai do meu filho é muçulmano, ele é muçulmano. Não importa a origem, não importa se esse muçulmano é da China, se esse muçulmano é da Argélia, se esse muçulmano é de Bangladesh, esse muçulmano é americano, não importa. Se o pai dele é muçulmano, ele é muçulmano. Ponto. Se você consegue entender essa segunda coisa que eu disse agora, você vai entender que a conduta dele tanto faz. Ele vai ser muçulmano independente do que a sua cabeça pensa, ou independente do que a ação dele mostre, ou independente de qualquer coisa. Esses homens que se dizem muçulmanos, não tem o que eles não se dizem muçulmanos. Se o pai dele é muçulmano, ele é muçulmano, é lei islâmica. Se você é brasileiro, a lei é essa. Se você é muçulmana também, a lei é essa, não importa. Se seu pai é muçulmano, você é muçulmano. Se você entendeu esse segundo ponto, a gente pode ir pro terceiro. Acima de tudo, por pior que seja a conduta dele, ou por melhor que seja a conduta dele, o objetivo da gente é sempre progredir e crescer. Então, aí você vai entender um ponto muito importante que a gente precisa falar. Ele, com certeza, na região dele, tem lá um exemplo religioso. Seja da família dele, seja o pai dele, seja um sheik, um imã, seja qualquer coisa. Ele tem um exemplo comunitário, religioso, que ele acha muito legal, sabe? Por exemplo, você abre um vídeo de um determinado tema porque você acha muito legal. E quando você quer estudar aquele tema, você vai naquele vídeo. Você abre um vídeo de culinária que você acha aquele canal muito legal. Você acha que o conteúdo daquele canal é top. Enfim, você abre o vídeo. Por quê? Você se sente seguro. Você se sente seguro, você observa ali, aquelas receitas fazem sentido, ou aquilo que você escuta faz sentido para você, enfim. Não importa o motivo. Dentro da cabeça da pessoa com quem você se relaciona, tem lá exemplos a serem seguidos de várias formas, assim como na nossa também. E um dos exemplos é religioso. Então, dentro da cabeça dele, existe lá um exemplo top religioso que ele quer seguir. Porque é óbvio, todo mundo quer se melhorar. Não pense você que se você está se relacionando com alguém que não presta, aquela pessoa, ela não queira ser melhor do que o que ela é, porque ela quer ser. Todo mundo quer ser melhor. Então, terceira coisa que você tem que aprender. Ele vai querer ser melhor do que ele é, espiritualmente falando. Então, é o primeiro anseio, tá? Primeiro anseio. Ele vai querer ser uma pessoa religiosamente melhor. Seja ele muçulmano, seja ele cristão, ele vai querer ser melhor. Então, se você vê uma pessoa que tem uma conduta que não é mais ou menos o que você pensa, independente de qual seja a conduta dele, ele vai querer ser um religioso melhor, tá? Então esse é o terceiro ponto indiscutível, tá? Ele vai querer melhorar em vários aspectos pessoais dele. Ponto pacífico. Quarta coisa que você tem que saber, primeiro então, com relação às coisas que ele sonha para ele. Então primeiro a gente pode dizer aí que ele vai querer ser um religioso melhor. Fato. Independente de quem ele seja, ou do que você pense dele, ou do que a sociedade pense dele, ou se ele fuma, se ele bebe, independente de qualquer coisa, do que ele faça errado no virtual, o primeiro ponto é que ele quer se consertar como pessoa, tá?
Segundo ponto muito importante que a gente precisa dizer que é muito importante, que faz parte da cultura árabe, né? A cultura árabe, ela é patriarcal. Ou seja, o homem tem muita responsabilidade sobre tudo à volta dele. Tudo mesmo. Inclusive o sustento da família. Então, o segundo ponto, ele vai querer ter um trabalho que o dignifique como homem. Que o permita ter a família dele. Ah, Fernanda, mas eu vejo que ele é uma pessoa já de mais idade, vejo ele lá jogado, tá. Pra gente ver uma pessoa, a gente tem que pensar a seguinte coisa, como aquela pessoa era e como ela é. Aí você vai saber se ele mudou, se ele não mudou. Porque às vezes você vê uma pessoa que tem uma vida muito sofrida, e aí aquela pessoa não corresponde com as suas expectativas financeiras, mas você não sabe como ela era antes. Entende? Às vezes antes, ela pode ser uma pessoa que antes estava em uma situação muito pior, e você não sabe. Porque a gente conhece do outro aquele espaço de tempo que o outro mostra pra gente. Então esse ponto também é bem importante falar. Tá? Ele vai querer um trabalho que o dignifique. O terceiro ponto, que é muito importante se dizer, é que essa pessoa, independente de quem seja, ela vai querer uma família para dar continuidade à sua família. Não importa se ele é muçulmano, não importa se ele é cristão, não importa se ele é zoroastra, né? Porque se você está se relacionando com uma pessoa do Islã, existe uma religião monoteísta muito mais antiga do que o cristianismo, que o judaísmo, que o Islã, que é o zoroastrismo, né? Então, depende da pessoa, se ela é de uma região ali do Levante, ali, basicamente ali entre Irã e Turquia, vamos supor, você vê alguns zoroastras, que é a religião monoteísta mais antiga, né, que se tem notícia. Independente de qual seja essa pessoa, ele vai querer ter uma forma de sustentar melhor o seu filho, sua família, dar continuidade à sua família. Por quê? Porque os povos dessa região, povos de origem árabe, eles têm muito a família em primeiro lugar. Então ele vai querer ser o provedor da família dele, independente de tudo. E ele vai querer constituir uma família. Ah, Fernanda, mas aí a gente cai num ponto que para mim é meio difícil, porque eu já tenho uma idade XPTO lá e eu não posso ser mãe, né? Já falei com ele disse que tá tudo bem. Então, outro ponto importante que fica de lição de casa é saber se tá tudo bem mesmo, né? Porque uma coisa é eu falar para você tá tudo bem, outra coisa é eu demonstrar que tá tudo bem. Isso é importantíssimo você verificar essa informação. Porque se a família e a continuidade da família é muito importante, você tem que ter segurança sobre isso que eu tô te falando agora. Bom, às vezes você se relaciona com uma pessoa e conforme eu fui dizendo, você não observa sinais claros, né? Fala, poxa, com ele não é exatamente assim, ele não se mostra exatamente assim. Então aí você tem uma lição de casa dupla, né? Porque eu já tinha dado uma aqui no decorrer desse vídeo. Você tem a segunda lição de casa, que é verificar se essa pessoa existe só na sua cabeça ou se ela de fato tem essas características. Por que essa pessoa existe só na sua cabeça? Presta atenção. Às vezes, a gente se relaciona com alguém, a gente gosta muito de estar com essa pessoa, etc e tal, e a gente vai se iludindo com uma imagem, a gente vai montando na cabeça da gente uma imagem, né? Que é preenchida mais com o que a gente pensa do que com o que de fato é, né? Com o que de fato foi dito. Então, é importante que você faça o exercício de verificar se essa pessoa, ela tá muito parecida com o que é na realidade ou com o que você pensa, né? Então, a gente tem que tirar o véu da ilusão, né? Esse é um outro ponto. De qualquer forma, pode acontecer de você observar e não, realmente essa pessoa ser um pouco diferente das características, né? E é importante que a gente saiba que tá tudo bem. As pessoas, elas não são robôs, né? Por mais que existem características que são comuns às pessoas de uma determinada região, de uma determinada religião, de uma determinada família, por que não dizer isso? As pessoas, elas têm diferenças individuais. Nós somos seres individuais, apesar de viver no coletivo. E é muito importante que você saiba que você não vai encontrar todas as respostas observando vídeos. Você vai encontrar as respostas observando a pessoa com quem você se relaciona. E eu vejo que muito não acontece dessa forma, de se observar a pessoa, porque às vezes a gente tem insegurança. Fala, poxa, será que eu estou vendo direito? Confie mais em você. Confie mais nas suas observações, no seu ponto de vista. E tá tudo bem se você confiou e viu que agora, não, eu pensava que era isso, estava crente, mas agora eu percebo que é um pouco diferente.
tá tudo bem. Nós somos seres individuais e estamos aprendendo o tempo inteiro. O que a gente não pode esquecer é que para a gente conhecer uma pessoa de verdade, conhecer os anseios da pessoa, o que essa pessoa quer, a gente, primeiro de tudo, tem que se despir de todo preconceito. Dentro de conhecer o outro, a gente não pode ter na cabeça da gente preconceitos sobre aquela pessoa e achar que a gente já sabe tudo sobre ela, porque não é verdade. Nós somos seres individuais. Então, às vezes a pessoa pode ter uma opinião um pouquinho diferente do comum e tá tudo bem. Gente, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Filemena, assalamu alaikum. Bye, bye.